Bem, comandante, muito boa noite, bem-vindo aqui à Baiana FM. Primeiro eu quero externar aqui os nossos sentimentos a toda a corporação militar pelo que aconteceu. Comandante, seja bem-vindo aqui, viu, à Baiana FM, com muita tristeza, né, num momento complicado, mas vamos tocar. Fique à vontade, meu velho. Boa noite, André. Realmente é um prazer, realmente um momento de consternação na instituição com relação a esse fato acontecido, né? Mas que a gente lamenta profundamente e diz que temos que continuar à frente da instituição de 196 anos, com muito serviço prestado à nossa sociedade e de forma altaneira para servir e proteger a nossa sociedade. Comandante, primeiro eu quero agradecer por atender de pronto o nosso pedido, né? Até porque eu apresentei por muitos anos na Polícia nas Ruas e a gente tem uma interação muito grande com a tropa. Eu queria lhe perguntar, comandante, já existe alguma motivação, algo que evidencie o comportamento do policial? Não, inclusive com surpresa, um excelente policial militar, a referência do comandante imediato, com histórico funcional muito bom e que foi uma surpresa para todos, inclusive a questão de ele se deparar em uma ocorrência emocionalmente perturbada. Nós conduzimos da melhor forma possível, com o objetivo preciso de atender o que preconiza o gerenciamento de crises, que é a preservação da vida. Infelizmente houve um desfecho que teve um outro norte pela provocação dele de disparar contra a tropa de intervenção tática. Bem, comandante, eu vi numa entrevista que o senhor disse que não teve perseguição, mas eu quero lhe trazer um dado aqui que de repente pode ser até que faça com que a apuração seja feita nesse sentido. Um amigo, tá certo? Um amigo meu mandou aqui para mim, ele botou: amigo, a PM tem muito o que explicar. Isso não começou no Farol da Barra. Às 14 horas, esse mesmo policial, ele passou na rua Barão de Loreto, na Graça, sendo perseguido por uma viatura da PM. E, se não me engano, ele já estava fazendo disparos com o carro em movimento. Aí ele botou: eu estou falando o que vi. Ou seja, é um cidadão que eu conheço, que disse que viu esse fato na rua Barão de Loreto. Houve alguma avaliação de câmeras, alguma coisa nesse sentido, para ver se de fato isso aconteceu, comandante? André, esse fato efetivamente aconteceu. O acompanhamento de viaturas, quando ele teve um comportamento e um desatino que chamou a atenção de policiais que estavam de serviço na rua. E ele desloca para o Farol da Barra, onde já inicia o processo perante todos, mas que já tinha acontecido uma situação de suspeição anteriormente. Entendi. Agora, comandante... Houve um acompanhamento das viaturas. Na verdade, com ele começa a deflagrar quilos e as guarnições acompanham. Essa informação chegou para nós. Então a polícia viu que era um policial militar atirando para cima e foram acompanhando para entender o que estava acontecendo. Exatamente. Houve aproximação das guarnições para atender uma ocorrência que é uma ocorrência inusitada, né? De disparos de arma de fogo, chama a atenção de policiais militares de serviço. Estranho, né? E até podia ser alguém que tinha roubado alguma farda de um policial ou algo parecido. Exatamente. Despertou atenção para que houvesse um acompanhamento que culminou com ele parando no Farol da Barra. Agora, comandante, os primeiros tiros, o que parece que foram tiros de borracha. Por que a ação toda ela não foi com tiros de borracha? Foi necessário de fato atirar no policial? André, é uma pergunta que eu gostaria de lhe responder de maneira diversa. Sei. Mas só que existe uma coisa que se chama proporcionalidade. Ele estava utilizando uma arma com grande poder de letalidade, um fuzil que tem um alcance útil de 600 metros. E que existiam pessoas que estavam não mais do que a 10 metros de distância dele. Esse tipo de uso escalonado da força foi utilizado sim, inclusive utilizado elastômeros com o objetivo de tentar de alguma forma ajudar nessa neutralização. O que não foi suficiente. Pelo momento que ele estava agitado, estava completamente desconectado, inclusive isso é muito,
muito comum em pacientes com esse tipo de surto. Então houve que utilizar o disparo real para contê-lo, porque os vídeos eles ficam muito claros que ele dispara contra a tropa e depois ele dispara em seguida com mais intensidade contra o mesmo efetivo. Entendi. Agora, comandante, teve um áudio, o senhor deve ter ouvido já esse áudio circulando em redes sociais, de que este policial, ele estava sendo perseguido onde trabalhava. O senhor já tem alguma informação relacionada a isso? Parece que ele tinha sido transferido de um lugar para outro. Fale um pouco sobre isso, comandante. Não tem nenhuma procedência, muito pelo contrário, a referência do comandante imediato dele é muito boa, que é um excelente profissional. Essa conversa surgiu, eu tomei conhecimento hoje através de um vizinho, um civil, que não tem nenhuma relação com a instituição. E como já era um companheiro que vinha com transtorno mental, aparentando um quadro de falta de normalidade na última semana, quiçá talvez tenha sido um comentário dessa natureza. Mas não tinha registro desse tipo no aquartelamento, pelo menos que eu tomasse conhecimento até agora. Agora, comandante, algumas dúvidas surgiram e muitos vídeos, né, nas redes sociais. Alguns mostravam o policial atirando para cima, outros mostravam atirando para o lado, e muitas críticas aconteceram dizendo que o policial atirou para cima e que ele foi alvejado tendo atirado para cima. Tem um vídeo, e eu peguei esse vídeo agora de tarde, e ele é muito claro, ele mostra de fato o policial atirando contra a corporação e atirando contra também pessoas que estavam atrás da corporação. Vocês já viram esse vídeo, já tem a certeza então de que de fato o policial atirou contra o BOPE, não é? O vídeo, André, ele tem clareza solar. Ele nos traz realmente a essência da ocorrência e de onde nós começamos como tropa especializada a ter que atuar, sob pena de termos uma tragédia maior institucional. Porque a perda dele também para nós é motivo de consternação, mas ele diria que poderia ter sido muito maior se não tivesse uma atuação rápida e efetiva por parte do BOPE. Agora, comandante, o senhor imagina que pode ter tido motivação política nessa situação? Eu estou aqui sendo o advogado do diabo, viu, comandante? Porque a gente, nessas situações, é preciso avaliar todo o comportamento, né? Ele pintou o rosto de verde e amarelo. O senhor acredita que possa ter acontecido alguma motivação política? Não, eu não entendo dessa forma. Eu vejo, na verdade, um cidadão que estava emocionalmente perturbado, com transtorno mental, né? Desconectado completamente do mundo exterior, e que houve uma dificuldade muito grande de estabelecer um processo negociativo que não conseguimos, através de uma equipe muito bem composta, com assessoramento inclusive de psicólogos, e que a doutrina ela fala muito claro de casos desses definidos como suicídio by capa, que na verdade são pessoas que estão com transtorno e que provoca da força policial uma ação mais efetiva, porque elas não têm coragem de fazer mal a si próprio. Mas, no entanto, o transtorno leva com que provoque uma ação enérgica por parte da polícia. E ficou bem caracterizado quando ele dispara contra o grupo de intervenção, provocando uma reação imediata. Conversando conosco, o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho. Comandante, tudo isso que aconteceu leva a Polícia Militar a uma reflexão, e buscar, inclusive, ação no sentido de ouvir a tropa. Eu vejo que, e não é de agora, de muitos anos, para a gente não ficar politizando, mas uma tropa que sempre teve problemas, muitos, problema de alcoolismo, problema de drogas, de depressão, problemas mentais. É o momento de parar e começar a ouvir a tropa e curar essas pessoas dessas situações que eles estão vivendo? André, eu diria que são problemas do mundo contemporâneo. E a Polícia Militar está inserida nesse contexto, Como qualquer organização, com 30 mil homens e mulheres, existem problemas
mas que temos um corpo de saúde e clínico para fazer frente a essa situação. O acompanhamento tem sido diário, crescente de forma vertiginosa, com o objetivo de ampliar todo esse atendimento em todos os rincões do Estado. Eu acredito que nós melhoramos muito esse acompanhamento nos últimos anos. E lhe diria um exemplo bem claro de uma contratação no mês anterior de 20 psicólogos proporcionado pelo governo do Estado, justamente para dar esse suporte de saúde mental nesse grande efetivo. Agora, comandante, agora há pouco um ouvinte até mandou um áudio aqui pra gente perguntando sobre aquela arma não letal. Eu acho que pela distância não poderia, mas eu vou lhe fazer a pergunta em respeito ao ouvinte. Por que não houve a possibilidade de usar aquela arma que paralisa a pessoa? Você está falando da pistola de condução elétrica, é o tipo Isso. de ocorrência que a gente não utilizaria justamente pela falta de proporcionalidade do causador do evento, que estava com uma arma de grande poder letal. Então, não teria condição absoluta nenhuma de fazer uma atuação dessa natureza. Geralmente, esse tipo de instrumento nós utilizamos em situações com arma branca, que não era o caso. Entendi. Foram protocolos internacionais que foram seguidos, então? Exatamente. Então, a Polícia Militar da Bahia, ela segue religiosamente esse tipo de protocolo, porque nós temos nos nossos quadros do Batalhão de Operações Especiais policiais militares formados em todo o mundo, e temos tido muito cuidado e aperfeiçoado isso de forma contínua. Comandante, em redes sociais tem muitos vídeos onde aquela palavra de ordem, não é? A PM parou, isso tem sido constante. Como é que está essa questão de paralisação? Pode acontecer ou está descartado, está tudo sob controle, a população pode contar com a Polícia Militar? Eu descarto por completo, porque nós somos uma instituição extremamente forte e responsável pelo trabalho essencial que cumprimos para a nossa sociedade. Um grupo minoritário, que tenta de alguma forma confundir e aproveitar-se de uma situação nossa, que é uma tragédia para todos nós quando perdemos um integrante, e fazer disso um palanque político. É lamentável, até porque deixa bem claro que a essência de quem faz isso não é das melhores. Agora, comandante, a família poderia ter sido um fator fundamental ali para tentar mudar, né, ou conter o policial soldado Wesley. Por que a família demorou tanto de chegar no local? A família morava no interior, e nós tivemos, inclusive, o cuidado de disponibilizar uma aeronave para trazer as duas irmãs. Uma das irmãs, inclusive, que residia com ele, justamente com o objetivo de colocá-la no processo e tentar, e aí isso simplesmente confirma a nossa grande preocupação de ter prognóstico final positivo através do processo de negociação. Felizmente, quando chegavam aqui na capital, ele já tinha cometido o desatino de disparar contra o grupo e houve o desfecho de todos nós conhecemos. É muito triste isso. Agora, comandante, a conduta do policial, como o senhor falou, não há o que se dizer, não é? Até pelo seu superior, o superior do policial, que não tinha o que falar dele. Já foi feita alguma avaliação junto à própria corporação, ou amigos, parentes, alguma coisa que pudesse motivar uma discussão, uma briga antes de chegar até essa situação? Geralmente, a ocorrência dessa natureza, André, é feito um estudo de caso pela tropa de operações especiais, que com certeza vai chegar, talvez, nessa motivação. Isso é uma situação posterior e que a gente tem que se preservar de não emitir qualquer tipo de parecer. É como se fosse uma investigação onde se avalia todas as questões pertinentes, inclusive o causador da crise, como foi o caso, infelizmente, do soldado Wesley. Agora, comandante, eu queria que o senhor falasse sobre a situação que aconteceu com os jornalistas, né? O senhor já acompanhou, já viu o vídeo. Depois de ter visto o vídeo onde um policial, aliás, na verdade, uns 3 policiais tentaram conter os jornalistas para que não ultrapassassem uma barreira, que ultrapassaram essa barreira, mas a partir daí, então, um policial atira 2 vezes para cima. Não é? E
Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse comportamento do policial junto aos repórteres que estavam ali no seu exercício da função, cobrindo um evento triste, lamentável, mas no seu trabalho, no seu exercício da função. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu iniciaria lhe apresentando as minhas escusas e a todos os jornalistas por entender que vocês exercem um ofício que é extremamente importante. Mas também dizer que nas crises nós temos subcrises. E ali ficou evidenciado que o tensionamento dos policiais militares era grande, principalmente para preservar a vida dos jornalistas. Já que eu acabei de dizer que o Wesley ele detinha um armamento com poder de letalidade e alcance útil de 600 metros. E os jornalistas estão posicionados mais próximos. Sem dúvida, um comportamento que não deveria ter acontecido, que nós vamos efetuar as devidas correções, mas que eu não tenho dúvida que foi uma subcrise diante do momento que ele vivenciou. Comandante, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, né, sobre os familiares. O soldado Wesley, ele era casado, tinha filhos, os parentes, né, como é que está a situação desses parentes, assistência que está sendo dada a esses parentes, de todo modo, inclusive psicológico. Queria que o senhor finalizasse falando sobre isso. Um jovem com 13 anos de polícia militar, tem pouco tempo que terminou um relacionamento com a namorada, não é casado, não tem filhos, morava com a irmã, com toda tranquila, sem qualquer tipo de antecedentes que não sejam antecedentes positivos e que, como eu disse anteriormente, surpresa para muitos, querido no quartel, como um jovem com um temperamento amistoso, e que foi uma surpresa para todos que conviviam com ele, essa questão desse desatino, principalmente, que foi desencadeado no dia de ontem. E muito triste, né? Comandante, mais uma vez, os nossos sentimentos, viu, para toda a corporação e a família enlutada, os sentimentos de todos nós aqui. Um grande abraço, comandante, e até a próxima, viu? Eu que lhe agradeço, André, e diria que reforçar que todos estamos de luto, todos perdemos a instituição e a gente aproveita para estender o nosso cumprimento à nossa tropa e dizer que estamos juntos para continuar a defesa da sociedade, mas com a certeza que fizemos o possível para salvaguardar a vida do companheiro.